Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo desta manhã. Cristo, o caminho que devemos andar. O nosso versículo inicial se encontra no livro histórico de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão pelo YouTube na gravação. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, abençoados, glorificar o Senhor, por mais uma vez poder me dirigir a vocês e poder receber vocês no nosso canal. Quero convidar os irmãos que estão pela gravação no YouTube a se inscreverem no nosso canal, e marcarem o sininho, darem um joinha. Tudo que você faz hoje positivamente no canal indica para o YouTube que você quer receber o nosso conteúdo. Então não basta se inscrever, tem que se inscrever, marcar o sininho, né? Na hora que você se inscreve, ao lado tem um sininho, né? Então você se inscreve, marca o sininho, e sempre que você se lembrar, dê um joinha aí nos nossos vídeos, né? Um gostei, para você receber sempre o nosso conteúdo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quero convidar você que está pela gravação no YouTube a conhecer a nossa livraria. Nós temos livros maravilhosos, né? Você está vendo aí na tela o convite para você conhecer, né, a nossa livraria. Embaixo do vídeo no YouTube tem um link para você clicar, é muito fácil você acessar para você conhecer o nosso trabalho editorial. Conheça, porque é maravilhoso, tem um conteúdo riquíssimo em graça também, e novos conteúdos virão pela frente. Por fim, quero convidar você a ser um patrocinador do nosso trabalho. Nós precisamos muito do apoio de todos. Pouquíssimos irmãos nos apoiam, né? E nós queremos muito crescer, avançar, realizar projetos. E para isso precisamos do seu amor, do seu apoio. Então convido você que está aí pela gravação no YouTube também a ser um patrocinador voluntário do nosso trabalho, com amor, com o melhor que você puder. Tá? Embaixo do vídeo no YouTube também tem um link. Então clique, acesse e conheça lá os meios pelos quais você ou vocês podem nos ajudar para a glória do Senhor. Muito bem, amados, vamos ler então, né? João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos de Deus, mais que vencedores, santos, amados, selados com o Espírito da promessa, mais do que vencedores em Cristo. Hoje, abençoados, vamos falar do único caminho que nós temos a seguir. O único caminho para o eleito de Deus, para a ovelha de Deus, seguir é Cristo. Não há outro. Vocês podem notar logo na abertura, né? Não poderia ser diferente. Nós trouxemos esse versículo, João 14, 6, onde Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se você caminha em Cristo, você está caminhando na verdade e você está caminhando em um caminho de vida. Ele é, e note que ele não falou eu sou um caminho, né? Ele falou eu sou o caminho. Não é um dos caminhos. Jesus poderia falar assim: eu sou mais um dos caminhos. Existem outros, mas eu sou um deles. Não, ele falou: eu sou o caminho. Então, para quem é ovelha, para quem é eleito, para quem é predestinado do Senhor, para quem é selado com o Espírito de Deus, é filho de Deus, escolhido do Senhor, o único caminho é Jesus. É bem verdade, abençoados, que há muitos caminhos na terra, né? Muitos caminhos que nós poderíamos seguir, né? Tanto do ponto de vista da religião, já que existem inúmeras religiões, né? Mas também até da antifé. Nós poderíamos ser antifé, ou seja, sermos ateus ou sermos agnósticos, né? Acreditarmos em filosofias, acreditar apenas no humanismo e deixar Deus de lado. Só que nós somos eleitos dele, fomos escolhidos por ele. Então o Senhor nos atraiu, nos revelou a sua palavra. Se você hoje conhece a graça, amado, você que está ao vivo, você que está pela gravação, se você conhece essa palavra maravilhosa, é porque o Senhor te revelou. O Senhor abriu o seu entendimento. Ele que quis revelar a palavra para você. Para quê? Para que você pudesse andar pelo caminho certo. Não seguir outros caminhos, como muitos hoje ainda estão nas religiões, em diversos caminhos. Alguns desses caminhos até têm a pretensão de se dizerem Jesus ou que defendem a mensagem de Jesus. Vocês veem que muitas religiões aí hoje dizem que são cristãs, né? Muitas.
Aqui é Cristo, vem aqui que você vai estar em Cristo. E na verdade você vai lá, você não está em Cristo, você pensa que está em Cristo, mas você está misturado com outros elementos, com heresias, com Moisés, né, com a lei no caso, né? E a maioria hoje, infelizmente, aí fora está misturada com a lei, né? Muitos até dizem que pregam a graça, mas tem elementos da lei nas suas mensagens. Então, assim, há uma mistureba muito grande no mundo e são caminhos tortuosos, portanto. O caminho de Cristo não, ele é reto, ele é objetivo, ele é sem curvas, ele vai direto ao ponto, que é o quê? O nosso crescimento como seres humanos, né? E por fim termos a vida eterna. Já temos no nosso espírito, mas por fim vamos viver essa vida eterna, né? Depois que passarmos dessa vida terrena. Esse é o fim de todo eleito de Deus, é viver a vida eterna, é receber um corpo glorificado, sabe? Então o caminho abençoado é o Senhor Jesus. Nós que temos esse chamado, nós não temos que viver em outros caminhos, nós não temos que misturar Jesus com outros elementos. Então é importante você que está acompanhando o nosso trabalho, o nosso ministério, entender que para você andar em Cristo, você tem que andar na graça, porque Cristo é a graça. A palavra diz, no próprio livro de João, né, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: a lei foi dada, veio, né, por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus é a graça e a verdade. Nós acabamos de ler, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para você seguir em Cristo, você tem que andar exclusivamente na graça. O problema é que muitas pessoas, como eu falei, estão nas religiões, até que se dizem cristãs, até que dizem pregar a graça, mas os pés estão separados. Um caminho está supostamente em Jesus, só que o outro caminho está onde? Em filosofias humanas, em legalismos, né? Na lei de Moisés, enfim, em tantas coisas que não são Cristo. Então a pessoa está com um pé num caminho e outro pé no outro. Então, na verdade, ela não está no caminho certo. Ela está com os pés confusos. Como eu, particularmente, estive confuso durante 20 anos. Né? Os irmãos sabem que eu passei 20 anos praticamente no sistema. Fui batizado católico, mas logo depois fui convertido. Minha mãe, né, se converteu, né, a uma denominação pentecostal e eu, obviamente, por conseguinte, fui levado por esse caminho e cresci até a minha pré-adolescência no caminho pentecostal, depois fui para a Igreja Batista e tudo mais. Enfim, muitos de vocês sabem eu já contei isso várias e várias vezes. Ou seja, eu passei 20 anos sofrendo no meio do sistema, 20 anos andando por caminhos tortuosos que não são o caminho de Cristo. E, aliás, eu quero até retificar uma coisa que eu falei. Eu falei que quem está no meio da religião está com um pé em Cristo e o outro pé em outro caminho. Na verdade, não. Quem está na religião não está com nenhum pé em Cristo. Ele pensa que está. É como se ele estivesse num caminho com uma placa dizendo assim, ó, aqui é Jesus. E ele segue achando que é Jesus, mas na verdade o caminho é outro. A placa que está direcionando ele para outro caminho, nessa metáfora. Muita gente está assim, ele pensa estar em Jesus. Então, na verdade, quem está no meio do sistema religioso, ele não tem um pé em Jesus e outro em outro caminho. Os dois pés estão no caminho errado. Eu quero me corrigir. Porque se você não está na graça, amado, você não está nem um pouco em Cristo. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, ele diz, olha, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais na lei, da graça decaíste. Ora, se quem está fora da graça está separado de Cristo, então eu não posso dizer que essa pessoa está andando em Cristo. Ela até pode ser uma ovelha, ela pode ser salva no Espírito, porque toda ovelha, todo eleito de Deus que foi escolhido antes da fundação do mundo, foi salvo espiritualmente na cruz, foi reconciliado. Nós já pregamos sobre isso algumas vezes, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação, tá? Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube mensagens sobre isso, sobre a reconciliação, sobre a salvação alcançada na cruz. São 3 manifestações da salvação. Né? Foi a manifestação instantânea, quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele atraiu para si todos os seus eleitos, toda a criação foi reconciliada em Cristo. Depois, a salvação que se manifesta no nosso entendimento quando o evangelho genuíno chega em nossa mente. Graças a Deus, essa manifestação da salvação também chegou às nossas vidas, nós que estamos em graça.
E futuramente a salvação se manifestará fisicamente quando nós recebermos corpos glorificados assim que deixarmos esta vida terrena. São 3 manifestações da salvação. E eu louvo a Deus que a salvação da mente, a salvação que se manifestou em nosso entendimento por meio da revelação da graça, essa manifestação nos faz andar no caminho correto. Porque antes, na religião, andávamos em caminhos tortuosos. Então eu passei 20 anos em caminhos errados, com a placa errada, né? A placa indicando Jesus, mas na verdade era outra coisa. Assim como a maioria de vocês, né? Todos vocês, eu diria que estão... Não vou dizer todos, porque pode ter alguém que de repente veio direto para a graça, né? Mas a esmagadora maioria, com toda certeza, passou por alguma religião, principalmente religiões que se dizem cristãs. Então a maioria de vocês, eu diria 99% de vocês, né, teve essa mesma experiência que eu tive, de viver anos servindo a um sistema religioso, andando em caminhos errados. Mas graças a Deus, por meio da revelação da graça, nós passamos a andar em caminhos corretos. Passamos a andar em caminhos não tortuosos, mas um caminho firme, caminho constante de revelação, um caminho de paz, um caminho de entendimento, de crescimento. Né? Porque se nós estamos edificados em Jesus, nós crescemos nele e por aí vai. Então, amado, é importante você entender isso, principalmente você que está novo na graça. Compreenda isso. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado a andar no caminho certo. Você está no caminho certo, se você está em graça. Agora, se a sua vida está misturada com lei, com heresias, com mandamentos de homens, com tradicionalismo, aí não, amado. Sinto muito. Então, se você está ao vivo agora, se você está assistindo pela gravação, você está tendo uma grande oportunidade, meu amado, de acertar os seus pés no caminho certo. Você que já está em graça há muito tempo, louvado seja Deus pela sua vida, você já está no caminho certo. Agora, você que ainda está titubeando, né, tá aqui, tá ali com 2 pensamentos. Eu gosto da graça, eu estou ouvindo o irmão Cristiano França, mas eu estou aqui na minha igreja, eu gosto do pastor, eu gosto de tomar Santa Ceia, eu gosto de fazer jejum. Você está nesse pé, meu amado, sinto muito, você está separado de Cristo. Só está em Cristo quem está na graça. Fora disso, você não está andando em Cristo. É dura essa realidade? São palavras duras? Sim, são. Mas eu prefiro falar a verdade para você, amado, do que te enrolar. Ficar aqui te enganando, com conversa fiada, e faz campanha, e coloca você para jejuar, e vai subir um monte, vai com um montão de bobagem, e ser fiel dizimista, e ser não sei o quê, e joelho no pó. Amado, eu não estou aqui para isso, estou aqui para te falar a verdade da graça, para fazer os seus pés andarem no caminho que é Jesus. Você, em graça, está no caminho. Fora da graça não tem caminho, o caminho é torto, é errado. Então, abençoados, nós sabemos que Jesus é o caminho. E o que significa então andar nele? Vamos entender isso? Só que antes de nós entendermos o que é andar em Jesus, vamos entender o que não é andar em Jesus. Vamos entender isso? O que não é andar em Jesus? Colossenses capítulo 2, versículos do 6 até o 8. Portanto, assim como recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Olha aí. Amado, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Primeiro, o apóstolo Paulo defendia o evangelho da graça. Nós sabemos disso muito bem. Né? Ele fez questão, inclusive, de rotular literalmente o evangelho que ele pregava de evangelho da graça. Nós podemos constatar isso no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo deixa claro que ele defendia o evangelho da graça. Então ele fala para os Colossenses, assim como recebestes a Cristo Jesus. Ou seja, eles receberam Cristo Jesus na graça. Ou seja, por meio da mensagem da graça. Eles receberam Cristo por meio da mensagem de Paulo, que era a mensagem da graça. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Colossenses, assim como vocês receberam Jesus, ou seja, assim como vocês receberam de mim o conhecimento, por meio do evangelho da graça,
assim também nele andai. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Colossenses, andem no evangelho da graça. Andem no evangelho da graça. Por quê? Se você não anda no evangelho da graça, você não está andando em Cristo. Então, o que não é andar em Cristo? É não andar no evangelho da graça. Por isso Paulo fala, vocês receberam, assim como vocês receberam Cristo. E eles receberam, obviamente, por meio do evangelho da graça. Assim andai. Versículo 7. Veja só. Olha só. Arraigados e edificados nele. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Vocês estão vendo o alerta do apóstolo? O que ele falou? Colossenses, da maneira que vocês receberam Cristo, ou seja, foi por meio dele, andem dessa maneira, arraigados e edificados nele. Amado, o que é edificado nele? É você estar sobre Cristo, apoiado nele. Cristo é o fundamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, né? Eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento. E ele diz, o fundamento é Jesus. Nós temos que estar fundamentados e apoiados em Jesus para crescermos, ou seja, sermos edificados em Jesus. Se o seu pé está um pouquinho em Moisés, você não está apoiado em Jesus. A maioria hoje do povo está apoiada em Moisés, porque a maioria está nos jejuns, a maioria está nos sacrifícios, a maioria está nos dízimos, guardando sábado e realizando festas judaicas. Sabe? A maioria está nisso. Tem gente que diz que prega a graça e cobra dízimo. Outro diz que prega a graça, além do dízimo, também dá Santa Ceia, que é a Páscoa. Então essas pessoas, amados, não estão edificadas em Cristo. Aqui Paulo está dizendo, olha, vocês receberam, Colossenses, o evangelho da graça. Então sigam, andem nesse evangelho. Arraigados, ou seja, enraizados, presos nesse evangelho, do ponto de vista evidentemente positivo, né? Presos positivamente a esse evangelho e edificados nele. Então, se Deus está te dando a oportunidade, amado, de você abandonar a obra da lei, abandone agora. Ah, mas Cristiano, eu estou aqui em dúvida, eu gosto das suas mensagens, eu estou aqui assistindo pelo YouTube, mas o meu pastor mandou jejuar ontem, eu obedeço o meu pastor. Amado, antes de obedecer o pastor, obedeça a palavra. Jejum de alimentos, ficar sem comer por motivo religioso, para buscar poder supostamente, ou para ficar mais santo, entre aspas, supostamente. Olha, amado, fazer jejum é uma aberração. O jejum, ele, na nova aliança, ele é uma afronta a Deus. E nós temos mensagens que comprovam isso. Eu vou deixar mensagem, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí, para quem está na gravação. Vou deixar o link de mensagens aí, sobre jejum, etc, para você ouvir isso, para você entender que é uma afronta. Porque Jesus uma vez falou, ele foi questionado assim, ô Jesus, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos, Jesus, não jejuam? Por quê? Então Jesus perguntou, mas eles estão comigo? Porventura eles têm que jejuar enquanto o noivo está com eles? Aí ele falou, não, enquanto eles têm consigo o noivo, que no caso é o esposo, não podem jejuar. Ou seja, quando você jejua, é como se você estivesse dizendo que o esposo não está contigo. Você entende por que é uma afronta? Ah, mas Cristiano, ele não está comigo, amado. Claro que ele está, ele habita em você, ora bolas. Como que ele não está em você? Uma vez eu estava falando disso para uma pessoa e a pessoa veio argumentar assim, mas Cristiano, Jesus estava lá presente, ele estava lá fisicamente com as pessoas, por isso ele falou aquilo. Agora Jesus não está aqui do meu lado, cadê Jesus? Gente, sem brincadeira, a pessoa falou isso, cadê Jesus? Jesus não está aqui, eu tenho que jejuar. Eu falei, mano, Jesus não está aqui? Como assim? Ele está dentro de você e de mim. Eu até falei, se ele não está em você, paciência, em mim eu sei que ele está. Então as pessoas, para defenderem essas práticas, amados, elas vão ao cúmulo de negar a presença de Jesus em nós. Ora, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Se você jejua enquanto o esposo está contigo, é uma afronta ao esposo. Então as pessoas estão indo nos jejuns, isso serve para tudo, gente, não é só jejum, não. Se você circuncida,
por motivo religioso, você também está separado de Cristo. É uma afronta. Se você é dizimista, é uma afronta. Porque você está afrontando a graça. Logo você está afrontando Jesus. Se você guarda sábados, é uma afronta. Se você come Páscoa judaica disfarçada de Santa Ceia, que nem existe na Bíblia Santa Ceia, se você come e bebe, você está afrontando também o Senhor. Enquanto você não conhece, você está, né? Ah, não conheço, não sabia, mas agora Deus está te revelando a verdade. Eu tomei muita Páscoa, muita Santa Ceia, entre aspas, quando eu não conhecia a graça. Então eu tomei, eu estava ali, por assim dizer, inocente na minha mente, né? Eu não sabia, eu fui dizimista, eu fazia muito jejum, eu subi montes, eu praticava esses sacrifícios aí. Eu era religioso, mas enquanto eu não conhecia a graça. Mas o Senhor me revelou a graça. Então, uma vez que Ele me revelou a graça, Ele me revelou para quê? Para que eu andasse no caminho certo. Para deixar as obras da lei, as filosofias erradas, os mandamentos de homens, obrigações religiosas inúteis, tolas. Imagina só, o Senhor te revela a graça e você continua nisso. Não, isso não é andar em Jesus. Versículo 8, olha só o que Paulo fala aqui. No 7 ele disse o quê? Assim como vocês receberam a Cristo, ou seja, por meio da graça, assim nele andai. Aí ele fala, arraigados e edificados nele, assim como foste ensinados. Paulo está dizendo, não saiam do ensino da graça. Aí no 8 ele fala, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, olha aí, ó, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, que são obras da lei, e não segundo Cristo. Então vocês notam o quê? Se você está vivendo apenas em filosofias humanas, em essas vãs sutilezas, né? São coisas sutis, né, que as pessoas inserem, né? Ah, filosofiazinha aqui não tem problema. Não, isso aqui é só para... Olha, amados, é brincadeira. Uma vez eu tive uma pessoa que frequentou comigo em graça, e certa vez a pessoa falou assim, ô Cristiano, para a gente poder encher a igreja, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Sabe, então você podia colocar, sei lá, uma Santa Ceia assim disfarçada, para as pessoas não acharem que... Nós... Falei, o quê? Falei, negativo. Ah, porque é uma estratégia. Claro que a Santa Ceia, sabe, não existe, tudo mais, mas é para atrair. Falei, não, amado, aqui não. Aqui não. São, sabe, essas coisas sutis. Ah, vou colocar aqui num cantinho. Ah, deixa ali uma obrazinha da lei ali só para... Não. Se você vive em filosofias humanas, inclusive essas filosofias estão dentro das igrejas também, e vãs sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo, você não está em Cristo. Então como você vai andar nele se você está fora dele? No sentido de que você está fora da doutrina, você está fora da verdade, e ele é a verdade. Agora, se você está em tradições de homens, em rudimentos, vãs sutilezas, filosofias, se você está nisso, você não está em Cristo, amado. Então, para você que é novo na graça, está acompanhando o canal aí de pouco tempo, meu amado, Deus não te colocou aí para ouvir à toa essa mensagem, nem ao vivo, nem gravado. Se Ele permitiu você estar diante dessa mensagem, Ele está abrindo o seu entendimento para você romper de uma vez por todas com o sistema religioso, para que você possa verdadeiramente andar em Cristo. Enquanto você estiver nos jejuns, sacrifícios, dízimos, guarda-sábado, festa judaica, isso e aquilo, comendo Páscoa e tudo mais, enquanto você estiver nisso, você não está andando em Cristo. Você está em tradições de homens. Veja só, Marcos capítulo 7, versículo 3. Olha o que essa palavra diz, abençoado. 13. Marcos 7, 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Olha só o que Jesus falou para os religiosos da época dele. Vocês estão invalidando a palavra por causa da tradição de vocês, que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Vocês veem que os religiosos da época de Jesus, eles já não andavam, obviamente, na palavra. Eles não andavam em Jesus. Pelo contrário, eles estavam invalidando a palavra. Vocês entendem que esse tipo de
filosofia humana, esse tipo de tradição que nós vemos nas igrejas aí do sistema, são invalidações da palavra de Deus. Notaram isso? Eu invalidei a palavra de Deus na minha vida 20 anos, mas eu não sabia, evidentemente. Mas uma vez que a graça me foi revelada, meus olhos foram abertos, amados, eu rompi com tudo isso. Eu não fiquei inventando desculpa para poder misturar a graça com outras coisas, como muitos aí fazem. O Senhor revelou a graça? Então, meu amigo, eu vou andar em graça. Acabou. Tem gente que mistura. Ah, graça, mas deixa aqui um dízimozinho aqui, deixa uma santa ceiazinha ali, deixa ali uma campanhazinha, um envelope de Israel, de fogo, um óleozinho ungido. Não, amado, Cristiano França rompeu com tudo. Tudo isso. E venho buscando, me esforçando para trazer esse mesmo pensamento para muitas pessoas. Muitas e muitas, graças a Deus, milhares de pessoas já receberam esse entendimento por meio do meu trabalho. Venho me esforçando em 13 anos ministerialmente e já há 20 anos defendendo a graça. Quase, né? No ano que vem eu completo 20 anos já que o Senhor começou a iluminar meus olhos com a graça. Então já há quase 20 anos venho lutando aí. E é uma luta tremenda. Tremenda. Mas eu tenho prazer de lutar essa luta, porque graças a Deus, como eu disse, milhares de pessoas têm recebido a palavra e certamente muitas outras milhares virão a receber no futuro, milhões, quem sabe. Para que as pessoas parem de invalidar a palavra na vida delas, para que elas passem a andar em Cristo, como Paulo falou, assim Colossenses, como vocês receberam Jesus, assim como vocês foram ensinados, assim nele andai. Ou seja, é andar no ensino. Andar em Jesus e andar no ensino. Se você anda fora do ensino, se você anda fora do que a palavra da graça revela, então você não anda em Cristo. Então, amados, andar em Jesus é ser guiado pela sua palavra, pela revelação da palavra e permanecer nela. E aí você pode se perguntar, mas Cristiano França, as outras igrejas do sistema também dizem que pregam a palavra, eles abrem a Bíblia. Sim, amado, mas você já observou o que eles pregam se está dentro do contexto da Bíblia? Esse é o ponto. Recentemente nós pregamos uma palavra aqui, nós trouxemos um estudo aqui, que falava sobre isso. Não basta estar na Bíblia, tem que estar em linha com a graça. Essa mensagem eu vou colocar embaixo do vídeo no YouTube. O tema, se eu não me engano, é retenha o que é bom. Esse é o tema, me lembrei. Recentemente nós trouxemos esse estudo. Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí o link para você que está pela gravação. Retenha o que é bom. Esse é o nosso chamado, abençoados. Reter o que é bom. E o que é bom? O que é bom é a graça. Se eu estou na graça, então eu estou andando em Cristo. Então andar em Jesus e andar na palavra da graça e permanecer nela. Salmos 119, versículo 105. Vamos ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que palavra linda. Está vendo? A lâmpada para os meus pés é o quê? É a palavra. Ou seja, é a palavra que ilumina o nosso caminho. Ela é a luz do nosso caminho. Nosso caminho é Jesus e a palavra dele ilumina esse caminho para que nós possamos andar perfeitamente no caminho. Então andar em Jesus é andar baseado na palavra. E palavra não é estar na Bíblia, amado. Palavra é estar no contexto correto. É estar dentro da revelação. É você saber reter o que é bom, porque nem tudo que está na Bíblia serve para nós hoje em dia. Então você tem que aprender a reter o que é bom, e você só aprende a reter o que é bom quando você aprende a graça. Isso é andar em Jesus. É a palavra. É permanecer. Amado, quando você permanece na palavra, você rende frutos. Esse é algo maravilhoso que eu tenho que entender. Eu lutei 20 anos no sistema, amados. Eu era um religioso ferrenho, como vocês sabem. Cumpridor dos horários, das obrigações. Eu sempre exerci liderança nas igrejas, né? Líder de juventude, líder de banda e tudo mais. Então eu exerci aquilo com muito vigor, com muito afinco, né? Mas na verdade eu não rendia fruto verdadeiro nenhum para Deus. Foram 20 anos da minha vida sem frutos. E eu achava que rendia.
Porque já que eu tinha um desempenho, né, religioso, o horário, tudo ali, pá. Então na minha cabeça eu tinha muito fruto, mas não tinha nenhum. Porque o fruto é só quando você está na graça. O apóstolo Paulo fala que quando nós pertencemos ao outro, ou seja, aquele que ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitado, né? Quando você pertence a Cristo que ressuscitou, você rende frutos para Deus. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Então, para você render fruto para Deus, é só estando debaixo do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado foi quem revelou a graça ao apóstolo Paulo, que por conseguinte transmitiu e chegou até nós. Cristo ressuscitado é a graça. Se você pertence ao Cristo ressuscitado, você rende frutos. Agora, se você está ainda em Jesus antes da cruz, se você pertence ainda ao marido que morreu, como muitos hoje pertencem, né? Ah, Cristiano, eu não estou entendendo isso. Que negócio é esse de marido que morreu? Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube também, mensagem sobre Cristo ressuscitado. Para você entender a diferença de Cristo de Nazaré e Cristo ressuscitado. Você tem que pertencer àquele que ressuscitou para você estar em graça. Uma vez que você está em graça, você está no caminho. E aí você rende frutos. E esses frutos te renderão galardão. É isso que eu tenho buscado para a minha vida e você também tem que buscar. O galardão. Salvação você já tem. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Salvação, você sendo uma ovelha de Deus, você é salvo, sempre salvo, independente de obras. Agora, o galardão é pelas obras, é pelos frutos. Olha só o que Jesus fala aqui, ó, João 15, capítulo 15, versículos do 3 até o 6. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse versículo é maravilhoso. Vocês percebem que a limpeza é pela palavra? Jesus não falou aqui, ó, vocês estão limpos porque eu batizei vocês nas águas. Jesus não batizou ninguém nas águas. Os discípulos dele, assim como João, batizavam. E Jesus mesmo não. Então ele podia falar, né? Ah, vocês estão limpos porque eu acabei de batizar vocês. Não. Vocês estão limpos pela palavra que eu estou falando para vocês. Agora veja aqui o que ele fala no versículo 4. Vamos lá. Permanecei em mim. Note que o contexto é a palavra, hein? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, permaneçam na palavra. Se vocês estiverem na palavra, vocês vão ser guiados por mim. Em outras palavras é isso. Porque a palavra é a guia. Lâmpada para os nossos pés é a palavra, entende? Aí fala, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Ou seja, vocês só vão dar frutos, discípulos, se vocês estiverem na minha palavra. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Então, para você dar frutos para o reino e, consequentemente, receber galardão, você tem que estar em Jesus. O que é permanecer em Jesus? É permanecer na palavra. É você não se desviar da palavra, você viver a palavra. E que palavra hoje nós vivemos? A graça. Então, para você permanecer em Jesus, tem que permanecer na graça. Caminhando em graça, não se deixe levar, amados, por argumentos errôneos. Não se deixe levar por heresias. Ah, mas aquele pastor ali, ele prega muito bem, ele é muito eloquente, eu gosto de ouvir ele pregar. Cuidado com esse pastor, amados. Se ele está pregando fora da graça, fuja dele. Fuja dele. Porque você tem que estar ligado à videira. A videira é Jesus e é a graça. Senão você não vai render frutos. Versículo 6. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Olha que metáfora terrível, abençoado. Alguns aqui enxergam até a perda da salvação, né? Tem gente que pega essa passagem e fala, tá vendo? Vai ser lançado fora, vai perder a salvação. Amado, Jesus não está falando de salvação aqui, ele está falando de frutos. Ainda, veja bem, ainda que ele estivesse falando aqui no contexto de salvação, ainda assim não estaria errado. Por quê? Porque realmente só permanece quem é salvo. Quem não permanece é porque não é salvo. Mas isso é no que tange a salvação, no que tange a nossa posição. Tá bom? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, quem está na gravação, vou deixar embaixo do vídeo no YouTube a mensagem: os eleitos permanecem para sempre. Veja bem, no que tange a salvação, quem é eleito, independente de qualquer coisa, vai permanecer para sempre.
E se você é salvo no Espírito e recebeu a salvação no entendimento, você vai permanecer para sempre em graça. Eu tenho certeza disso. O eleito permanece. Uma vez que ele recebeu a revelação, ele vai permanecer. Mas isso, amado, é salvação. Aqui o contexto, Jesus está falando de galardão, porque ele está falando de frutos. Eu quero fazer um paralelo com o que Paulo ensinou, para vocês verem que faz sentido. Tá? Aqui o contexto, alguns usam para falar de perda de salvação. Se não permanecer, é lançado fora no fogo. Aí até usam isso para falar de inferno, que nem existe inferno, né? O sistema religioso inventou inferno de fogo eterno, então isso não existe. Né? Enfim. Aí eles pegam isso aqui para falar de inferno, para falar de perder a salvação. Aqui Jesus está falando de fruto. Se vocês permanecem em mim, ou seja, na palavra, vocês vão render frutos. O fruto leva ao galardão, não à salvação. Porque salvação não é por obras, salvação é pela graça. Tem que aprender a diferenciar isso. Então, quando se fala de fruto, de render alguma coisa, de produzir, isso é galardão. Então Jesus está falando de quê? Se vocês não permanecerem em mim, ou seja, se vocês não andarem nas minhas palavras, vocês vão ser queimados, vão ser lançados fora, vocês não terão frutos. Consequentemente, não terão galardão. Um paralelo com o que Paulo falou aqui para vocês verem. Olha, 1 de Coríntios, capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos ler o 14 e o 15 juntos aqui. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Tá vendo? Falando de obra, se a obra permanecer, não é o que Jesus falou? Se vocês permanecerem, vocês vão render frutos, senão vocês vão ser queimados. Porque a vara não dá fruto, ela é retirada. Você vai entender já essa questão do queimado. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Galardão é pela obra. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Tá vendo? Se a vara for retirada e jogada no fogo, vai se queimar. Ele vai sofrer prejuízo. Mas o tal será salvo, porque se a ovelha é salvo, todavia como pelo fogo. Você vê que ser jogado no fogo não significa necessariamente perder salvação. Porque não existe perder salvação. Entende? Então, ser jogado no fogo é uma metáfora, é uma figura. O fogo na Bíblia representa o juízo de Deus. Então, aqui Paulo está falando, olha, nós vamos passar pelo juízo das obras. Se a obra permanecer, se ela passar pelo fogo e o fogo não queimar a obra, né, figurativamente, então o galardão a pessoa recebe. Ou seja, se a obra for boa, se a obra for firme, de ouro, de prata, de pedra preciosa, então a pessoa vai receber o galardão. Agora, se a obra não tiver valor e for queimada, for de madeira, feno e palha, a pessoa é salva, mas pelo fogo. Ela passa através do fogo. Tá vendo? Ela é salva através do fogo, ou seja, ela vai ser salva, vai passar pelo fogo. Vai ser salva, vai, mas sem galardão. Então o que Jesus está falando ali é de fruto, é de galardão. Amado, se você permanece em Jesus, você rende frutos verdadeiros, frutos genuínos no reino de Deus. Se você estiver em graça, lembre-se que Jesus é a graça. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então, se você está andando em Jesus, ou seja, se você obteve a revelação da graça e você se esforça em se manter nessa graça, você não dá ouvidos a lorotas, você não dá ouvidos a falsos profetas, pessoas que dizem pregar a graça e misturam elementos fora da graça. Se você está correndo disso e está andando realmente em graça, então, amado, com certeza você está andando em Cristo. Então, o que é andar em Jesus? Primeiro, o que é não andar? Não andar em Jesus é você andar em caminhos tortuosos. É andar em filosofias, como nós vimos, em vãs sutilezas, tradições. Isso é não andar em Jesus. Andar em Jesus é andar na graça. É permanecer. Assim como Paulo falou, Colossenses, vocês receberam a graça. Vocês receberam Jesus dessa maneira, então nele assim andai. Arraigados e edificados nele, não em tradições de homens. Então, a minha palavra para você, a palavra de Deus, né, para você que está ao vivo com a gente, para você que está pela gravação no YouTube, a palavra do Senhor nessa manhã para você é essa: permaneça na palavra. Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, vão render frutos. Quer render fruto? Então permaneça na graça. Sirva a Deus por meio da graça. Diga não a toda obra da lei, a toda vã sutileza, a toda filosofia humana, a todo tradicionalismo. Diga não a tudo isso e viva em graça. Em nome do Senhor Jesus. Os Gálatas, na semana passada nós falamos deles. Os Gálatas não viveram
não estavam andando em Jesus. Eles começaram na graça, mas regrediram. Gálatas 1:6. Assista a mensagem de semana passada, que nós falamos bastante disso aqui também. Mas só para relembrar, Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês veem que os Gálatas são um exemplo bíblico do que é você deixar de andar em Cristo para andar em outra coisa. Os Gálatas foram invadidos pelo sistema religioso por pessoas judaizantes que queriam que eles vivessem a religião judaica misturada com Jesus. E os Gálatas estavam dando ouvidos para eles, para esses religiosos, esses legalistas. Aí Paulo falou, eu estou admirado que vocês tão depressa desertaram, ou seja, eles estavam andando no caminho que é Jesus e abriram mão para andar em outro evangelho. Quando a pessoa faz isso, ela deixa de andar em Jesus. Amado, Jesus é o único caminho. E a única maneira de você andar nele é você andar na graça. E graça plena, sem historinha de misturinha, e de não sei o quê, e de cerimoniazinha, sabe? Sem isso. É graça para valer. Porque graça misturada tá cheio por aí. Eu tô falando de graça para valer. Para valer. Se você anda na graça de verdade, sem mistureba, você está andando em Jesus. Então, amado, um dos aspectos, né, sobre a atitude de permanecer na palavra é essa. A primeira é permanecer nela. É fundamental. Como nós acabamos de ler. Os Gálatas não permaneceram, então foram chamados a atenção. E Jesus chamou a atenção dos discípulos dele. Olha, andem em mim. Se vocês permanecerem em mim, ou seja, na minha palavra, vocês vão render frutos. Então, há dois aspectos de você permanecer na palavra, de você andar em Jesus. O primeiro dele é você permanecer firme na graça. Não fazer como os Gálatas. Esse é o primeiro. O segundo aspecto, amado, é você procurar viver os detalhes do Evangelho. Isso é importante. Porque, veja bem, amados, as pessoas aí na religião, elas estão tão preocupadas com o cerimonialismo, com a tradição, com o tipo de roupa e o horário, e tem que comer, e tem que beber na igreja, e tem que subir, tem que descer, paga o preço. As pessoas estão tão preocupadas com isso que elas esquecem do fundamental do Evangelho. São detalhes do Evangelho que a maioria não vive. Então as pessoas são dizimistas, guardam sábado, come Páscoa, sobe monte, faz jejum, e circuncida, e faz festa judaica, faz de tudo. Mas o principal, os detalhes, as pessoas não vivem. Elas não andam em Cristo. Então, amado, você permanecer em Cristo e andar nele, primeiro é você andar na palavra, como nós acabamos de ver, não fazer como os Gálatas. Segundo, é você verificar cada detalhe da palavra importante, que vale para você, que está em linha com a graça, e você viver de fato isso. Quer ver dois exemplos? Efésios 4:32. Dois exemplos, olha só. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amado, quantas pessoas estão nas igrejas aí se dizendo cristãs e não são bondosas com os outros? Nem com os irmãos que elas convivem, nem com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho. As pessoas não são bondosas, não são compassivas e não perdoam. Quanta gente está dentro das igrejas aí de cara virada um para o outro, não perdoa. A pessoa pede perdão, não aceito teu perdão. Pensa aí. E depois diz que é cristão. Diz que é cristão, mas vive devendo os outros na praça. Quantos são assim? Conheço muitos. Porque minha mãe ela trabalha para muito crente. Minha mãe é profissional liberal. Ela faz a prestação de serviço bacana, que é costura. É uma costureira de mão cheia, tem muitos clientes. E muitos desses clientes da minha mãe são crentes. Amados, quase todos devem. E minha mãe sempre comenta comigo o seguinte, é engraçado, a pessoa, sei lá, é uma católica ou não tem religião nenhuma, a pessoa vem aqui e paga adiantado.
Quem conhece minha mãe aí pela internet, quiser perguntar, ela vai te contar. A pessoa, às vezes é um católico, às vezes, sei lá, ou não tem religião, ou qualquer coisa assim, a pessoa vem contratar, é tanto para fazer esse serviço, é tanto, tá aqui o dinheiro, pum, dá até gorjeta. Antecipado. Muitos que se dizem crentes vêm aqui, pega o serviço e não paga. Ó, vou trazer para você tal dia aí, ó, tal dia acabou, sumiu. É o que mais tem aí. Diz que é crente, mas deve os outros, não paga as pessoas. Diz que é crente, mas não é bondoso, não é compassivo. Não, amados, a palavra diz que você tem que viver. Para você andar em Cristo, tem que andar de verdade. Isso vale para você que está em graça também. Porque você está em graça, diz que anda em Cristo e você não perdoa, você não é compassivo, você não é bondoso. Você não perdoa. E aí? Que graça é essa que você vive? Outro exemplo, Romanos 12, versículos do 17 ao 19. Eu estou dando exemplos aqui, amados, dos detalhes que há no Evangelho que nós temos que também viver. Sabe, não basta estar em graça, estou em graça, eu não tomo Santa Ceia, não faço jejum, eu estou livre da obra da lei, amém. Mas e esses detalhes? Você vive? Romanos 12, do 17 ao 19, veja só, 17 e 18. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está vendo o que é andar em Cristo? É isso aqui. É não tornar o mal mal por mal. Ou seja, é não buscar vingança. Ah, eu recebi o mal, eu vou fazer o mal também. Isso não é atitude de quem anda em Jesus. Paulo diz, procurem as coisas que são dignas. Quem é de Jesus e anda no caminho, busca as coisas que são dignas. Somos perfeitos? Nenhum ser humano na carne é perfeito. Só no espírito. Na carne nós não somos. Podemos errar? Sim. Mas nós temos que buscar. Lutar pelas coisas dignas. Buscar isso. Não tornar o mal por mal. Ah, recebi o mal, eu vou também fazer o mal. Não, amado. Isso não é atitude do servo do Senhor. Aí diz, se possível, quando depender de vós, busque ter paz. Viver em paz com as pessoas. Quantos que se dizem crentes aí vivem com briga, briga no trabalho, briga na faculdade, briga na vizinhança? Isso não é cristão, amado. Andar em Cristo é isso, é você andar na graça, claro, conhecer o Evangelho da graça e andar nesse Evangelho, andar na revelação, viver longe de tradições, longe de filosofias humanas, longe de obras da lei, principalmente obras da lei. Isso é andar em Cristo, mas é também ver esses detalhes aqui do Evangelho. 19. Olha o versículo 19. Olha o que o apóstolo fala aqui, hein? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. São detalhes do Evangelho que às vezes passam em branco, né? Ah, eu estou na graça, eu sou de Cristo, mas eu me vingo. Eu sou de Cristo, mas eu faço mal. Eu sou de Cristo, mas eu... Como assim, amado? Se você é de Cristo, você tem que ser bondoso. Tem que ter um coração bom, um coração compassivo, perdoar. Não praticar o mal contra as pessoas, mesmo que façam contra você. É difícil? É, mas ninguém disse que seria fácil, amado, andar em Jesus. Vocês estão entendendo hoje o que é andar em Jesus? Que Ele é o caminho que você tem que andar? Amém. É viver longe de obras da lei, como eu falei, longe de todo esse sistema religioso. É o primeiro passo. Viva longe do sistema religioso, viva no Evangelho. É o primeiro ponto. E permaneça. Porque se você permanecer, como nós lemos, você vai render frutos. É promessa do Senhor. E vai ter galardão. Então, receba o Evangelho da Graça, viva o Evangelho da Graça, permaneça firme no Evangelho da Graça para você render fruto. Amém. Mas também observe esses detalhes aqui. Seja bondoso, seja amoroso, não faça o mal. Não pague o mal com o mal. E no que depender de você, amado, viva em paz. Nem sempre depende de nós. Às vezes as pessoas se levantam contra nós. Mas no que depender de você, viva em paz com todos. Eu quero encerrar com Isaías 48, versículo 17. Olha que palavra linda, amado, do profeta.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Meu amado, essa palavra aqui de Isaías está se cumprindo aí, hoje na sua vida. Essa palavra de Isaías está se cumprindo hoje na sua vida, na minha vida, e eu recebo, continuará se cumprindo eternamente. Por que eu digo que está se cumprindo hoje? E vem se cumprindo desde que a graça nos foi revelada. Porque o Senhor, quando nos revelou a graça, Ele nos fez realmente andar pelo caminho que devemos andar. Então essa profecia de Isaías, obviamente, é uma realidade em nossas vidas. E eu recebo que assim continuará sendo. Continuaremos seguindo em graça. Continuaremos caminhando em Cristo e permaneceremos nele para obtermos frutos e também o galardão da parte de Deus, em nome de Jesus.